iniciar nossa aula 08 de História com o tema A Revolução de 1930. Né? Esse seria o resultado final das revoltas tenentistas da década de 20 do século 20, que a gente estudou nas aulas passadas, né? O golpe de mestre, a gente tem, por isso que eu pus revolução aqui entre aspas, né? Seria a transição do que a gente pode chamar de República Velha para a República Nova. Foi esse evento, especificamente, né, que pôs fim à República Oligárquica. Ok? Então, como isso aconteceu? Eu já havia discutido com vocês que havia um declínio dessas oligarquias no campo político, no campo social, com a ascensão de novas classes, e também no campo econômico, com a queda do preço do café, né? E com a crise de 29, que decretou uma crise econômica mundial. E o Brasil não foi diferente. Então, quem era o presidente durante esse período? No final da década de 20? Um paulista, um cara chamado aí Washington Luiz, né? Que tem aquela frase clássica que diz que governar é abrir estradas. E aí o Washington Luiz, por ser de São Paulo, ele tinha a obrigação, diante da política do café com leite, não sei se vocês também estão lembrados, né? A política de alternância no poder de políticos de São Paulo, o café, e de Minas Gerais, o leite, né? Então o Washington Luiz deveria indicar um mineiro, já que ele era paulista, mas ele quebra com a política do café com leite e indica Júlio Prestes, que é outro paulista. Quem não ficou feliz com isso, obviamente, foi Minas Gerais, né? O que seria indicado de Minas Gerais, que no caso seria esse Antônio Carlos, certo? Então, o presidente de Minas Gerais, na época chamava presidente, ele, insatisfeito por não ter sido indicado pelas oligarquias, insatisfeito pela quebra da política do café com leite, ele forma uma aliança, que ficou conhecida como Aliança Liberal. E ele convida para fazer parte dessa aliança 2 estados, Paraíba e Rio Grande do Sul, certo? E aí ele forma uma chapa para disputar as eleições contra Júlio Prestes. E ele convida o Getúlio Vargas, o então presidente do Rio Grande do Sul, certo? Que era membro das oligarquias. Então a gente pode dizer que Getúlio Vargas e João Pessoa e Antônio Carlos, eles são oligarquias dissidentes. Eles rompem um trato que eles já haviam feito, né? Quando a política do café com leite ela deixa de existir devido o Washington Luiz não ter indicado Antônio Carlos e sim indicou Júlio Prestes, certo? Muito cuidado que Júlio Prestes não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, viu? Luiz Carlos Prestes é da revolta tenentista. A gente já falou dele, vai falar novamente, apesar do sobrenome, mas ele não tem relação com Luiz Carlos Prestes. Então, Washington Luiz, o então presidente do Brasil, na República Oligárquica, indica para concorrer à presidência Júlio Prestes, que era de São Paulo. Insatisfeito, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos, rompe com a política do café com leite e chama mais 2 estados para fazerem uma aliança, Paraíba e Rio Grande do Sul. Então ele lança a candidatura de Getúlio Vargas como candidato a presidente e João Pessoa como vice-candidato. Ok? Então a gente tem a seguinte, nas eleições de 1930, a seguinte configuração: o candidato das oligarquias, né? O candidato de Washington Luiz, Júlio Prestes, com seu vice, Vital Soares.
e o candidato das oligarquias dissidentes, que foi conhecido como Aliança Liberal. Getúlio Vargas, candidato a presidente, e João Pessoa como vice. Ok? Então, mas como a gente sabe que as eleições elas eram fraudulentas, existia, a gente já estudou isso, viu que a Constituição vigente naquele momento, que ainda era a Constituição de 1891, dava brechas, principalmente através do voto aberto, para fraude. Então, quem foi que venceu essas eleições? Obviamente, Júlio Prestes. Só que aconteceu um fato bem depois das eleições, certo? Que mudou toda a história, porque quando houve as eleições, o que foi que ocorreu? Getúlio Vargas e João Pessoa aceitaram o resultado dessas eleições. E aí acontece um fato aqui no nosso estado que vai mudar a história de todo o país, que é o assassinato de João Pessoa, 26 de julho de 1930. Quem era João Pessoa? João Pessoa era o presidente da Paraíba. Hoje a gente utiliza o termo governador. Quais foram as razões desse assassinato? Aí a gente vai ver agora. Os personagens centrais desse fato. A gente tem João Dantas e Anaíde Beriz como personagens centrais. A gente precisa fazer uma análise para poder entender os motivos do assassinato de João Pessoa. Primeiro fato que a gente tem que notar. João Pessoa, ele era ligado às oligarquias. O tio de João Pessoa, Epitácio Pessoa, havia sido presidente do Brasil. João Pessoa era de uma família tradicional de oligarquia. E de repente ele rompe com isso. Isso não agradou nada às oligarquias estaduais, às oligarquias aqui da Paraíba, que viam essa atitude de João Pessoa como uma atitude errada, né? Afinal, eles estavam rompendo com quem dominava a política brasileira. Os Dantas, né, de Princesa Isabel, que era a família Zé Dantas, família tradicional, família de oligarquia, de coronéis, era uma dessas famílias. Apesar de que João Dantas, este dessa foto aqui, o assassino de João Pessoa, ele era meio que indiferente a isso. Ele morava na capital da Paraíba, que se chamava Paraíba, com HY, Paraíba. Paraíba se chamava, a capital se chamava Paraíba e o estado chamava Paraíba. E aí ele era formado em Direito, mas exercia também, ele tinha uma coluna, né, um jornal, e também escrevia para o jornal. E na sua escrita ele criticava bastante João Pessoa pelas suas opções políticas. Então vamos dizer assim que ele era um inimigo político, não só pelo nome, Dantas, que acabaram se prostando e se mostrando, né, como um grupo que não apoiou a Aliança Liberal, que não apoiou João Pessoa, mas sim mas também pelas suas escritas. Então, assim, para João Pessoa não gostava nada do que ele escrevia nos jornais contra ele. E aí tem a figura de Anaíde Beriz. Talvez a gente possa pensar Anaíde Beriz como sendo uma das maiores figuras feministas do Brasil, certo? Anaíde Beriz morava também na capital, Paraíba, certo? E logo cedo tornou-se normalista. Fazendo uma análise, as mulheres daquela época tinham dois caminhos: casar, né, ou esperar mais um pouquinho e fazer a escola normal, que depois que os estudos acabavam eram mais 3 anos de estudo e você se formava normalista. O que é normalista? Professora. E ela rompeu todos os padrões e foi alfabetizar os pescadores na praia. Em primeiro lugar, a praia não era um terreno habitado, né, como é hoje. As pessoas moravam se você olhar João Pessoa antiga, você não vai ver, você vai ver que a cidade antiga ela é distante do mar. Então, a Praia do Bessa, essa praia de Intermares, até mesmo Tambaú, que é uma praia central, não existia construções
né? Essa praia era floresta. E quem habitava a praia eram pescadores. Então não era nenhum lugar bem visto para uma mulher estar. Uma mulher de, dita de família. E aí a Anaide Beris quebrou padrões. Se você observar, ela já usava o cabelo curto, que para a época já era também uma quebra de paradigma. Era moda para as mulheres modernas, a ideia de mulher moderna, isso na França. Aqui no Brasil não se aceitava esse tipo de moda, né? E ela adotava isso e tinha uma postura, queria participar das discussões políticas, ou seja, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Chamava bastante atenção na capital. E aí, certa vez, João Pessoa, insatisfeito com os escritos de João Dantas no jornal, mandou a polícia do estado invadir o escritório de João Dantas. Lá não encontraram João Dantas. Então eles arrombaram lá e o escritório estava vazio. E aí eles quebraram tudo e acharam um cofre. E esse cofre estava entreaberto. E aí eles vasculharam o que tinha dentro do cofre e acharam algumas cartas. O conteúdo dessas cartas eram cartas de amor entre João Dantas e Anaide Beris. Eles estavam tendo uma relação amorosa. E aí João Pessoa, de posse dessas cartas, o que foi que ele fez? Ele mandou publicar essas cartas no jornal. O que para a época, né, era uma afronta à honra de João Dantas, né? Afinal estava expondo as suas intimidades. E naquela época existe uma frase de popular que fala sobre a honra. Quando a honra é atingida, ela só pode ser lavada, limpada de uma forma, com o sangue de quem o atingiu. Então, João Dantas, diante dessa situação, ele tinha duas opções: viver como alguém um desonrado, né? Onde as pessoas iam brincar com ele a respeito de saberem o que estava nessas cartas, ou lavar sua honra. E ele optou por lavar a honra dele. Sabendo que João Pessoa estava em Recife, e era comum, Recife era a cidade central, vamos dizer assim, até para Paraíba, né? Questão de comércio, de instituições, tudo você buscava em Recife. Era um trânsito natural entre a capital da Paraíba na época e Recife. E aí João Pessoa tá lá e quando você ia a Recife, você tinha que visitar, né, o café, a confeitaria Glória, que era um espaço de intelectuais, políticos, né, bem-nascidos, que iam no final da tarde para tomar um café, discutir política, discutir cultura, poema. E aí João Dantas, sabendo que podia encontrar João Pessoa lá, foi até a confeitaria Glória e desferiu 2 tiros contra João Pessoa. Detalhe, né? Quando ele vai lá e atira João Pessoa, ele tem um cuidado de dizer assim: João Pessoa, levante e vire para morrer como um homem, né? Ele não podia chegar e atirar pelas costas. Isso não seria um ato honrado, né? Para que ele lavasse a honra, ele tinha que lavar com a ideia de cavaleiro, certo? Existem vários fatos, perdão, existem várias histórias para esses fatos que ocorreram, né? Se sabe que João Dantas até levou um tiro, não sabe se esse tiro partiu de João Pessoa, as pessoas andavam armadas, ou do motorista de João Pessoa que estava naquele lugar. O fato é que João Dantas fugiu, depois foi preso, morreu na cadeia, né? E João Pessoa também morreu no lugar, morreu na confeitaria Glória, devido a esse acontecido. Ok? Crime político ou passional. A gente pode fazer essas duas interpretações. Por que o crime poderia ser político?
porque foi um crime de famílias, de rivais, né? João Pessoa, representando as oligarquias dissidentes e a Aliança Liberal. João Dantas, representando as oligarquias tradicionais. Mas, de fato, a gente nota que o motivo central do crime não foi político, mas sim passional. João Dantas mata João Pessoa, certo? Para lavar a honra, devido das suas cartas terem sido expostas. Esse é o motivo central, vamos dizer assim, do assassinato de João Pessoa. Mas isso foi totalmente distorcido quando essa notícia chega aos ouvidos de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que era um exímio político, um estrategista, alguém que tinha pretensões grandes no Brasil e as fez cumprir, né? Talvez o maior político que o Brasil teve, a maior figura em termos de política, né? de saber fazer o jogo político. Quando ele recebe a notícia, né? Ele tem uma ideia. De imediato, ele começa a explorar. E os jornais, ele tinha um contato com a imprensa muito forte. Em 1927, Getúlio Vargas, ou seja, 3 anos antes, ele havia aprovado a Lei de Direitos Autorais. E isso agradou muito os músicos e as pessoas do rádio. O rádio no Brasil, eu vou fazer essa discussão mais à frente, mas o rádio tem uma ligação muito forte com Getúlio Vargas. Apesar do rádio surgiu no Brasil em 1922, em 23 Roquete Pinto, né, fez a primeira rádio, mas em 27 ele aprova a Lei de Direitos Autorais, o que lhe dá muito espaço no noticiário. E a notícia que sai não é João Dantas mata João Pessoa. É João Dantas, a mando de Júlio Prestes, assassina o seu inimigo. Então, e o que ele quer criar? A ideia de que as oligarquias tradicionais mataram João Pessoa. E havia uma comoção muito grande ligada a isso. E aí as pessoas passam a apoiar Getúlio e passam a não considerar as eleições que houveram e que elegeram Júlio Prestes. E ele organiza uma marcha, né, para tomar o poder à força, efetivamente. De imediato ele viaja para Recife e não permite nem que o corpo de João Pessoa seja enterrado. Ele anda nas cidades até o Rio de Janeiro de trem, um corpo de João Pessoa, uma coisa inacreditável. João Pessoa passa 27 dias para poder ser enterrado. Essa foto aqui, né? Ele sai carregando o corpo podre, né, em estado de putrefação. Imagine só, 27 dias para que João Pessoa pudesse ser enterrado. Fazendo propaganda política, dizendo, mostrando, olha, é isso que as oligarquias fazem. Né? Nós temos que nos livrarmos disso. Então ele utiliza o assassinato de João Pessoa. Por isso que eu pus aqui, né, como sendo o fato que mudou a história. O assassinato de João Pessoa, apesar de não ter relação direta nenhuma, né? A gente viu aqui que o crime foi mais passional do que político. Mas Getúlio soube se utilizar muito bem do acontecido e utilizou-se como estratégia política. Por isso que eu pus aqui que foi um golpe de mestre. Então ele sai em marcha para a capital, o Rio de Janeiro, para dar o golpe, a ponto dele conseguir muito apoio, né? Ele principalmente de setores novos da sociedade brasileira, como a classe média, como a indústria, industriais que queriam desenvolver essa atividade e não tinha espaço porque a economia brasileira era centrada apenas no café e no setor agrícola. Então ele recebe apoio dos tenentes,
né? Apoio militar dos tenentes foi muito importante. Ele recebe apoio da classe média, ele recebe apoio dos que queriam investir na indústria, dos que queriam que a indústria caminhasse, certo? Então, esse ano de 1930, a partir do assassinato de João Pessoa, ele consegue fazer uma verdadeira marcha, né, para a capital, obrigando o Washington Luiz a sair fugido do Palácio do Catete, que esse palácio aqui, que era a sede do governo. Então, o professor Júlio Prestes tinha vencido as eleições e não estava no Brasil. Ele já tinha viajado para os Estados Unidos para fazer negócios para sua posse, quando tomasse posse, que não aconteceu, e lá nos Estados Unidos mesmo ele ficou, não retornou. E o atual presidente, o Washington Luiz, sai fugido, né? Essa foto aqui, ele saindo, escoltado do Palácio do Catete, e pega um navio e vai para a Europa, né? Rendido, afinal, a gloriosa realidade que o cercava, o senhor Washington Luiz retira-se do Palácio da Guanabara, certo? Então, ele sai fugido do Brasil e Getúlio Vargas tem um trabalho apenas de marchar até a capital, né? Então, uma chargezinha aqui, Getúlio Vargas puxando a cadeira, né, de Julinho, né, seria Júlio Prestes não assume, certo? E ele sai, ele vai realmente com os tenentes, com as pessoas militares que apoiavam, gaúchos, né? Ele é tão debochado, Getúlio, que ele vai ele era gaúcho e vai com aquelas roupas tradicionais de bombacha, que é aquela bota, calça gaúcha, né? Aquelas botas gaúchas, com lenço, né? Montado a cavalo, e ele amarra os cavalos aqui na Avenida Rio Branco, que era o maior símbolo de modernidade do Rio de Janeiro, um obelisco da Avenida Rio Branco, e sai a pé na frente de todo mundo, marchando, armado, né, com a arma na mão, e chega, e essa foto é quando ele chega no Palácio do Catete, né, fumando charuto. Então ele era ele era debochado. Então as fotos mostram bem que foi um movimento que teve um certo apelo popular, mas a gente também não pode considerar como sendo uma revolução. Por isso que lá no começo aqui eu pus, né, entre aspas, foi um golpe. Ele chegou, tomou o poder. E também não era o representante do povo, já que ele há pouco tempo atrás era também das elites, das oligarquias. Então a gente pode chamar que foi um movimento das oligarquias dissidentes, né? O que mudou e que a gente vai ver daqui de agora por diante é a ideia, o Brasil se moderniza, né? O que pediam os tenentes se concretiza, né? Um país mais urbano, um país mais focado na educação. Há uma reforma constitucional forte na Constituição de 34. Então, esse fato, a Revolução de 30, representou essa mudança de paradigma no Brasil, da passagem da República Velha para a República Nova. Ok? As demais dúvidas, devido ao tempo, serão tiradas na nossa aula. Valeu! Tchau, tchau!